alguns círculos como o potencial candidato presidenciável por parte da Renamo. Em primeiro lugar, gostava de colher a sua reação em relação a estes pensamentos e depois em relação aos pronunciamentos do porta-voz da Renamo, que anunciou que o Ossuf Momad é candidato do partido às presidenciais, sem que ainda os órgãos do partido tenham tomado uma deliberação sobre o assunto. Tá. Não, é uma boa questão, mas se me permitires, Tiwa, eu vou responder primeiro a segunda pergunta e depois respondo a tua primeira, que acho que teria mais lógica assim para percebermos. Primeiro vou falar justamente dos pronunciamentos do porta-voz do meu partido, do Partido Renamo, relativamente à minha pessoa, sendo sincero e direto, que eu era o alvo principal de todas as declarações feitas por ele. Portanto, 90% de tudo quanto ele disse tinha a ver com a minha pessoa. Em relação aos pronunciamentos do Dr. Manteigas, primeiro eu queria questionar, porque ele é jurista, como é sabido, ou pelo menos é licenciado em Direito, não sei se é jurista. Como licenciado em Direito, ele sabe muito bem que atos desta natureza, eles só são válidos a partir de uma deliberação. Portanto, não é uma conversa de café, não é uma conversa circunstancial. Logo, todo tipo de deliberação vincula um determinado órgão. Então, a primeira coisa que ele devia ter feito, quando falou à imprensa, ele devia ter dado a referência da deliberação que tomou a decisão de declarar o presidente general Ossuf Momad como candidato único e exclusivo às eleições presidenciais. Portanto, qual é o órgão em que ele era porta-voz? Se ele é porta-voz, ele tem que ser porta-voz de um órgão, e um órgão colegial. Qual é esse órgão? E qual é que é, de fato, esse candidato? Ou então o próprio Manteigas é que é candidato? Portanto, esta é a primeira questão que nós temos que colocar. E outra tristeza nas afirmações do Dr. Manteigas é que todo jurista, quando quer falar de aspectos que têm a ver com normas internas, tem a ver com regulamentos internos, tem a ver com questões processuais, deve fazer referência à norma específica dos estatutos que sustenta a sua declaração. Portanto, as declarações que ele faz, qual é que é a fundamentação legal? Onde é que ele foi buscar a norma que valida, que legitima que ele faça aquele tipo de declarações? Isto é muito grave, porque você nunca pode fazer afirmações de assuntos cruciais, claviculares de uma instituição sem sustentar o fundamento legal. Foi o que aconteceu com o acordo do Conselho Constitucional. Vocês lembram-se do artigo publicado pela Ordem dos Advogados, que dizia que o grande ausente no acordo do Conselho Constitucional foi a fundamentação. Então, o grandíssimo ausente nas declarações do Dr. Manteigas foi exatamente a falta de fundamentação legal de tudo quanto ele disse. Logo, podemos pressupor que o que o Dr. Manteigas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido. Seja uma reunião de quadros, seja do Conselho Nacional, seja da Comissão Política Nacional, seja muito menos do Congresso, que ainda não foi realizado. Sendo assim, as declarações do Dr. Manteigas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. Em rigor, o Dr. Manteigas usurpou as competências do Conselho Constitucional. E quando ele começa a falar de aspectos particulares de um candidato ou de outro candidato, falando de aspectos disciplinares de potenciais candidatos, ele usurpa as competências de um outro órgão que é o Conselho Nacional de Jurisdição, que tem competência para tratar das matérias de disciplina interna. Então, o Dr. Manteigas usurpa competências do Conselho Nacional, do Conselho Nacional de Jurisdição e também do próprio Congresso. Sendo assim, quem realmente violou os estatutos, quem realmente violou as regras internas, normas internas, foi justamente o Dr. Manteigas. Então, eu penso que, em rigor, o Conselho Nacional de Jurisdição devia abrir um processo disciplinar contra o Dr. Manteigas. O que ele fez foi violação clara dos estatutos. Vejam só uma coisa, ele não afirma que o general, Sua Excelência General Ossuf Momad, é candidato à sua própria sucessão à presidência do partido.
Ele salta esta etapa e avança, diz que é candidato às eleições presidenciais. Quer dizer, logo está a assumir que o Conselho Nacional e o Congresso já não têm absolutamente nenhum poder cognitivo em relação a esta matéria. Por isso que ele indica que a decisão do partido é que o candidato, neste momento, que reúna os termos de referência, que não sabemos quais, porque ainda não foram dados a conhecer, é o sulfumado. Portanto, é uma gravíssima violação, não só dos estatutos, mas é uma gravíssima violação da própria ética da Renamo. É uma grave violação do brio profissional. Portanto, digamos assim, para alguém ligado ao direito, só podemos dizer que provavelmente ele não tenha feito o curso de direito, mas tenha feito um recurso de direito, porque quem tenha feito um curso, penso que no primeiro ano saberia que tudo quanto foi dito foi mais emocional do que propriamente jurídico. Não tem valor jurídico absolutamente nenhum. Em relação à primeira questão. A relação ainda, deixa-me só terminar essa, depois eu venho para a sua questão. Outra questão que eu também queria levantar aqui é que o Dr. Manteigas coloca em causa os jovens que de uma forma livre pronunciaram-se, eu por acaso não sabia, diz que esses jovens, insultou os jovens, portanto falou muito mal desses jovens, como se esses jovens não tivessem a história do partido, não tivessem a alma do partido, que não estivessem a trabalhar para os objetivos nobres do partido, que é totalmente errado. É um insulto à juventude que apoiou a Renamo incondicionalmente. E o Dr. Manteigas nunca esteve, pelo menos que eu saiba, numa única marcha. Ele nunca participou numa marcha. Só na cidade de Maputo foram presos 33 jovens, estiveram detidos 33 jovens. Houve 10 jovens baleados com balas verdadeiras. Em nenhum momento eu vi o Dr. Manteigas fazendo parte do coletivo dos juristas que estavam a preparar a tese, a defesa desses jovens. Em nenhum momento vi o Dr. Manteigas a fazer uma visita a um jovem que foi apanhado com balas verdadeiras. Portanto, ele foi um total ausente nos momentos cruciais eleitorais, não participou nem em nenhum momento, nem na campanha, nem nas marchas, nem no tribunal, nem na defesa destes jovens, que deram a sua vida, deram tudo para este partido. Ainda coloca em causa o conjunto de juristas que vieram livremente ajudar o partido, e eles ajudaram estes 14 ofícios de que eu estou a falar aqui. Tivemos uma ajuda incondicional de vários juristas que não são parte do partido, que auxiliaram a Renamo a fazer esses documentos. Você não ouve nenhum analista a dizer que a Renamo tenha cometido erros de forma ou erros técnicos nos seus recursos. Foram os recursos mais bem elaborados da história da Renamo. Onde é que esteve o Dr. Manteigas na elaboração destes 14 ofícios como jurista, como pessoa que tem quase 30 anos de carreira no partido? Onde é que ele esteve? Não participou num único documento sequer dos 14 ofícios